Muito bem. Depois de ter falado sobre a legislação e o conceito do KIPF, vamos agora demonstrar, apresentar para você o sistema KIPF, o sistema de cadastro da atividade econômica, pessoa física. Esse sistema, esse cadastro, está dentro do portal Cadastro no Switch. Podemos encontrá-lo também no ECAC. Olá pessoal, vamos aqui no portal Cadastro dentro do Switch apresentar para vocês aqui o KIPF. Vamos digitar um CPF. Então a pessoa física compareceu à unidade da Receita Federal querendo se inscrever no KIPF. Você vai identificar a pessoa, identificar qual é a atividade que ela exerce e a partir daí entrar no portal Cadastro, digitar o CPF dela. Vai aparecer aí na tela sua identificação. Lá no final, a última aba, nós temos as atividades econômicas, onde vai aparecer aí duas listas. A primeira lista é a lista de NI KIPF, o número de inscrição do KIPF. Veja que esse contribuinte, essa pessoa física, ela tem 2 inscrições no KIPF. Então vamos analisar essa primeira lista aí. A segunda lista, né, é a lista de matrícula 6, ou seja, essa pessoa física, ela possuía uma matrícula 6. Possui uma matrícula 6 que ainda não foi migrada. Então vamos lá analisar a primeira lista. Primeira lista nós temos aqui na primeira coluna o número de inscrição no KIPF, então ela tem 2 inscrições. A segunda coluna o tipo de contribuinte, identifica o tipo de contribuinte que ele é. E aqui nós temos aqui o mesmo, né? São todas as 2 inscrições como contribuinte individual. Na coluna seguinte, na terceira coluna, nós temos o tipo de atividade. Na primeira inscrição está classificado como outras e na segunda inscrição como adquirente de produção rural. A coluna seguinte nós temos a qualificação, que está enquadrado como outras, e a segunda como profissional liberal. Temos também a coluna com início da atividade. A próxima coluna, a situação cadastral, as 2 inscrições estão como ativa. Temos a coluna da matrícula SEI. Veja que a lista é da inscrição do KIPF. E aqui tem uma identificação, um campo que identifica a matrícula SEI. Por quê? Para demonstrar qual é a matrícula SEI que originou essa inscrição, ou se essa inscrição no KIPF não foi originada a partir de uma matrícula SEI. Ok? Neste caso, só a primeira foi escrita a partir de migração. Então aqui ele traz o registro de qual é a matrícula SEI. Isso aqui é para guardar um histórico, para verificar o passivo, períodos anteriores, as entregas de FIP, enfim, tem um histórico da atividade econômica dessa pessoa física. Aqui você pode visualizar a inscrição que já foi realizada, né, os dados, tem a localização, os contatos, KNAI, esse aqui tem apenas um KNAI, né, notas, assim como o portal lá para o CPF, né, ele permite inserir notas. Tem o histórico. O histórico ele ficou bem legal porque ele permite você incluir e ser mais extenso, ser mais detalhado no histórico do KIPF. Muito bem. Tá, então, reforçando, veja que a segunda inscrição não tem a matrícula SEI aqui nesse campo. Então, isso significa, aponta, que ele não foi uma inscrição migrada, não aconteceu por migração, foi uma nova inscrição por não existir uma matrícula SEI para essa atividade que ele está exercendo a partir de agosto de 2018. Muito bem. A segunda lista é a lista de matrícula SEI. Nós temos aqui, por exemplo, a primeira coluna, o número da matrícula SEI, que você pode clicar em cima dela e abrir para você verificar os dados, né, lá da base Siscol. Esses dados aqui, essas informações, migrou lá da base da DAPREV, do Siscol para cá. Veja que, olha só, origem última da atualização, né, do Siscol, Sistema de Cadastramento Online da Previdência Social, que é o sistema de cadastramento da matrícula SEI. Muito bem. Então, essa matrícula foi migrada, essa matrícula ainda não foi gerada, inclusive está aqui a ação disponível, né? Caso ele queira migrar essa matrícula, ele vem aqui e migra
para a inscrição no CAEPF a partir dessa SEI. Então, nós temos aqui as informações, né? Essa matrícula SEI de segurado especial, né? De segurado especial. Tem o primeiro vínculo e as ações que ele pode visualizar ou migrar. Apresentado isso aqui, nós vamos fazer a migração dessa última matrícula, dessa matrícula SEI. Vamos fazer uma nova inscrição no CAEPF a partir dessa matrícula SEI. Então, vamos clicar em migrar. Vamos clicar em migrar. Vai aparecer aqui os dados que veio lá da base do Siscol, né? O número do CPF, o nome da pessoa física, situação cadastral do CPF, a jurisdição. E aqui nós temos a identificação. Então, a primeira parte, essa parte superior é a identificação da pessoa física. A segunda parte, que é a identificação da atividade econômica. E aí nós começamos pelo tipo de contribuinte, que pode ser contribuinte individual ou segurado especial. Veja que lá na matrícula SEI, né, ele já estava lá com a natureza de segurado especial. Então vamos aqui selecionar segurado especial. Mas antes de seguir aqui como segurado especial, que seria o correto, quero mostrar para vocês que alguns detalhes em relação a essa correlação entre tipo de contribuinte, tipo de atividade e qualificação. Então eu selecionei contribuinte individual, ele aparece aqui para mim o produtor rural. Por que ele aparece só o produtor rural? Ele não aparece aqui, por exemplo, o cartório, que também é contribuinte individual, e nem a pessoa física ou empregado, que também é contribuinte individual. Por que ele não aparece? Por que só aparece produtor rural? Exatamente por causa da migração. E na migração faz um filtro. A matrícula SEI/8 é uma matrícula específica para produtor rural. Então ele já faz esse filtro. Na hora de você selecionar aqui, ele já vai puxar para você o tipo de atividade produtor rural. Poderia ser segurado especial, como de fato vai ser quando nós retornarmos para o cadastro correto. Eu só queria mostrar isso aqui para vocês. Então é assim vai. Mas essa atividade ela é segurado especial. Então vamos voltar aqui. Segurado especial. Pescador, produtor. Vamos colocar produtor. Qualificação. Ele pode ser toda essa. Temos essa opção, essas possibilidades, conforme a informação do tipo de atividade dele e como ele exerce essa atividade. Nós vamos colocar aqui como arredantário. Temos a data de início. A matrícula SEI migrada, ela aparece aqui já. Acabar de preencher, terminar de preencher a localização, os campos de localização. Temos o campo contatos, celular, observação, e aí a inclusão do KNAI. Vamos incluir o KNAI. O KNAI, lembrando, você pode incluir tantos KNAIs forem necessários. Não, se ele exercer mais de uma atividade, mas que exija KNAIs diferentes, enquadramento em KNAIs diferentes, você pode colocar todos eles. Então vamos selecionar um aqui. Outra informação importante a respeito do KNAI, porque assim como o tipo de atividade e a ocupação só vai ser disponibilizado correspondente conforme o tipo de contribuinte, aqui o KNAI também só vai ser disponibilizado para você o KNAI correspondente ao tipo de contribuinte, tipo de atividade dele. Então vamos inserir outro KNAI aqui. Como é produtor rural, então ele aparece os KNAI relacionados à atividade rural. Vou selecionar esse aqui. Muito bem. A operação, a inscrição está sendo feita por solicitação do contribuinte, de ofício ou por decisão judicial. Então, no sistema, ele traz essa possibilidade de quem está fazendo a inscrição definir, identificar essas possibilidades. Nesse caso, vamos colocar aqui de ofício.
uma inscrição realizada de ofício. Ele vai exigir o número do processo, no caso, por decisão judicial. O motivo, processo, podemos colocar aqui o processo judicial, o número dele, e pedir para validar. Ele apresenta uma crítica, a crítica que ele apresenta é número interno processo não cadastrado. Ele critica exatamente o número do dossiê, certo? O número do dossiê não corresponde ao número válido perante o e-processo. Então nós vamos, ao invés de fazer uma operação por decisão judicial, vamos aqui fazer por solicitação do contribuinte, que não exige o número do processo. Coloca o motivo aqui. Os dados validados com sucesso. Salvar. Veja que ele criou então uma nova inscrição no CAIPF, né, para produtor numa situação ativa. Ok? Então nós vamos voltar aqui. Ainda dentro do mesmo contribuinte, da pessoa física, vamos aqui consultar as atividades econômicas. Veja que na lista de matrícula SEI já não aparece aquela matrícula SEI. Por quê? Porque foi migrada, cadastrando, efetivando uma nova inscrição no CAIPF. Veja que aquela matrícula SEI já aparece na lista superior, na lista de inscrição do CAIPF. Olha aqui aquela matrícula SEI, certo? Segurado especial, produtor, arrendatário, nós acabamos de cadastrar. Então, a partir de agora, ele tem então 3 NI CAIPF, 3 inscrição no CAIPF. E veja que a numeração da inscrição no CAIPF é a base, os 9 dígitos do CPF, a base do CPF, e os 3 é um sequencial, que contabiliza a quantidade e a sequência de inscrição realizada no nome da pessoa física, nesse CPF. Então veja que ele tem 3 CAIPF cadastrados, então nós temos aqui um sequencial aqui, 1, 2, 3. Bom, ainda dentro desse CPF e vamos fazer um trabalho, vamos trabalhar aqui, fazer algumas operações dentro desses CAIPF. Vamos pedir para visualizar aqui. Nós temos aqui no lado da tela os documentos que você pode imprimir: comprovante de inscrição, comprovante de situação cadastral. Vamos abrir aqui um comprovante de inscrição. Essa é a tela, as informações do comprovante de inscrição. Temos também o comprovante de situação cadastral. Agora vamos ver também, nós podemos aqui corrigir e alterar. Vamos ver o botão corrigir. Então na tela corrigir, na operação corrigir, nós temos aqui algumas possibilidades, né? O que é corrigir? Qual que é a diferença entre corrigir e alterar? Alterar tem a ideia de atualizar uma informação. A gente entende que a atividade econômica é uma atividade dinâmica. Ela pode alterar a qualquer momento. Então, quando há uma mudança em alguma situação da atividade, nós criamos esse botão alterar, o ato de alterar. E a correção? A correção é um cadastro, alguma informação inserida de forma equivocada, de forma errada, então se a operação deve ser corrigir. A diferença é essa, que na alterar não tem que se falar em erro, tem que se falar em atualização, evolução do cadastro ou da atividade. E correção fala-se em erro, está fazendo uma operação
corrigindo uma informação que foi inserida de forma errada. Muito bem, então vamos pensar aqui que a data de início da atividade foi informado de forma equivocada. Então é o caso de correção, né? Por exemplo, data de início de atividade não se fala em alteração, porque a data de início da atividade é única, não tem mais de uma data, ou não se muda a data de início da atividade. Se se está errada, então a função, o procedimento é corrigir. Então vamos colocar aqui uma nova data. O campo com tipo de contribuinte e atividade não podem ser corrigido nem alterado. Qualificação. Temos aqui o campo localização, habilitado para correção também. Então vamos validar. Então ele coloca a matrícula a ser informada já está vinculada a outros KIPF. Ele exige você colocar o motivo. E o tipo de operação solicitado pelo contribuinte, por solicitação do contribuinte. Ele está informando aqui para nós que o bairro deve ser informado. Temos então aqui ainda a crítica da matrícula a ser informada já está vinculada a outro KIPF. Então nós vamos fazer o que? Vamos limpar isso aqui. E validar. Então agora, dados válidos validados com sucesso. Então esses são os campos que é possível a correção deles. Vamos salvar. Agora vamos aqui em alterar. Alterar, como eu disse, a data de início não permite. Alterar. O campo qualificação ele permite. Só que como ele está em tipo de atividade outras, ele não abre, não tem qualificação específica. Por isso que está aqui só selecionar, ou seja, não está habilitado. Se tivéssemos outro tipo de atividades aqui com qualificação possíveis, estaria aqui aberto a alteração. Ele permite mudar o endereço, alterar o endereço. Tipo, por solicitação do contribuinte, motivo. Faz uma crítica, o logrador deve ser informado. Dados validados com sucesso. Então veja, recapitulando. No botão corrigir, nós temos aqui dois atos aqui, corrigir e alterar. Corrigir tem a ideia de erro e ele está habilitado para a data de início, matrícula a ser migrada e a qualificação. E os campos que são também habilitados para alterar. Para alterar, ele está disponível apenas a qualificação, campo de endereço, localização. Então essas diferenças básicas entre corrigir e alterar. Alterar fala-se de atualização, tendo em vista a dinâmica da atividade econômica da pessoa física. Ele pode alterar essa atividade a qualquer momento, endereço, enfim. E corrigir fala de corrigir um erro, né? O próprio nome diz, corrigir um erro, fazer uma alteração devido a um erro cometido no cadastro. Vamos salvar essa alteração. Vamos aqui
alterar a situação cadastral. Vamos ver primeiro lá, essa atividade está ativa, a inscrição está ativa, esse KIPF, e nós vamos alterar a sua situação cadastral. Então ele permite alterar aqui no ECAC, ele só permitiria alterar para paralisada ou baixada. Aqui ele permite alterar no portal cadastro, no atendimento na unidade da Receita Federal, ele permite alterar para qualquer uma dessas aqui, dessas situações cadastrais. Ok? Então olha aqui, situação cadastral nova, nós vamos colocar aqui como cancelada. Vamos cancelar essa inscrição. E aí o motivo, ele disponibiliza inscrição no CPF cancelada por multiplicidade, inscrição no CPF cancelada de ofício, multiplicidade de inscrição no KIPF, inscrição realizada indevidamente por erro do contribuinte. Qual que é a ideia aqui? O que significa inscrição no CPF cancelada por multiplicidade? A inscrição a inscrição no KIPF foi realizado em um CPF que foi considerado indevido por multiplicidade, ou seja, a pessoa física tinha 2 CPF e em um desses CPF que foi considerado errado, indevido, havia sido cadastrado, inscrito um KIPF. Como o CPF foi cancelado, o KIPF também será cancelado, a inscrição do KIPF também será cancelada. Aqui na inscrição no CPF, nós temos esse é o segundo motivo, inscrição do CPF cancelada de ofício. Então, o servidor da Receita, a unidade da Receita, identificou que aquele CPF era indevido e foi cancelado de ofício. Automaticamente, o KIPF também será cancelado. Então, na multiplicidade de inscrições no KIPF. Então, o CPF é correto, não é objeto de cancelamento, mas a inscrição no KIPF é indevida. Ou seja, tem mais de uma inscrição para a mesma atividade vinculado àquele CPF. Então, se identifica qual que é a inscrição correta e qual é errada e faz o cancelamento da inscrição no KIPF que foi cadastrado indevidamente. O último motivo aqui é a inscrição realizada indevidamente por erro do contribuinte. Então, a primeira motivo da inscrição do cancelamento da inscrição no KIPF por multiplicidade, nós temos duas situações aqui. A primeira situação é a multiplicidade de inscrições no KIPF. A segunda situação é uma única inscrição no KIPF ou uma única inscrição realizada no KIPF para determinada atividade econômica, só que essa inscrição é indevida por não existir essa atividade econômica, foi feito por engano. Ele pensou que deveria ter feito a inscrição, mas constatou que não era objeto da inscrição, não era obrigado, não deveria ter feito a inscrição. Enfim, uma inscrição realizada indevidamente por erro do contribuinte. Então, são esses os motivos de cancelamento de uma inscrição no KIPF. Então, resumindo e voltando aqui, eu destaco que a inscrição do KIPF pode ser cancelada, pode ser alvo de cancelamento, tanto numa perspectiva do CPF, o cancelamento do CPF, quanto do cancelamento apenas da inscrição no KIPF. Nós escolhemos aqui o cancelamento de uma inscrição por multiplicidade de inscrição no KIPF, por solicitação do contribuinte. Coloca-se o motivo, validar, dados validados, salvar. Então a atividade foi alterada, a situação da atividade foi alterada para cancelada. Ainda dentro da mesma pessoa em relação à mesma pessoa física, nós estávamos trabalhando, verifica que na primeira nós fizemos algumas alterações aqui nessa inscrição do KIPF, na primeira inscrição do KIPF, nós cancelamos e vocês lembram que eu corrigi e na correção eu retirei aquela matrícula SEI, ok? Porque tinha sido criticado porque ela pertencia a outro CPF.
Vamos fazer uma baixa de inscrição no CAIPF. Essa última inscrição, ela está na situação ativa. Vamos visualizar. O contribuinte pede para você baixar. Ele pode fazer a baixa também pelo ECAC, como na unidade da Receita Federal do Brasil. Então nós vamos aqui alterar a situação cadastral, solicitar a baixa, motivo, decisão do contribuinte, falecimento do titular, decisão administrativa. A baixa por falecimento do titular, ela também é possível automaticamente na medida que o CPF tem a sua situação alterada para titular falecido. Vamos colocar aqui por decisão administrativa. Por decisão administrativa, de ofício, o motivo. Dados validados, salvar, situação baixada. Muito bem. Bom, nós já fizemos até agora uma migração de uma matrícula C, fizemos uma inscrição no CAIPF a partir de migração de uma matrícula C, já fizemos algumas alterações, a correção, já fizemos a alteração de situação cadastral. Agora vamos fazer uma inscrição no CAIPF, uma nova inscrição no CAIPF, sem a migração, fora da migração, ou seja, não é uma migração. Vamos fazer uma nova inscrição, uma nova atividade, a atividade é nova, ele está começando agora, então vamos escrever essa pessoa física no CAIPF. Veja que já aparece a identificação a partir do CPF dela, o nome, situação regular do CPF, e aqui nós temos a identificação do tipo de contribuinte, tipo de atividade, qualificação. Então nós vamos aqui contribuinte individual, pessoa física com empregado, que pode ser aí o contador, médico, enfim, que tenha uma pessoa física que presta de serviço. Qualificação, profissional liberal autônomo, data de início, CEP, vamos incluir contatos, CNAE, selecionar, vamos incluir aqui mais CNAE, então eu incluí aqui 4 CNAEs diferentes, na verdade incluir 2 iguais, vou aqui excluir um e incluir um quarto CNAE diferente. Operação por solicitação do contribuinte, o motivo da inscrição, vamos validar, dados validados com sucesso, tem os campos preenchidos, salvar. Então nós temos aqui uma nova inscrição no CAIPF, a 4ª inscrição. E veja que essa inscrição não foi migrada, não foi por migração. Ela não tinha uma matrícula C mais disponível. Nós fizemos então uma nova inscrição para essa pessoa física. Vamos voltar lá. Atualizar a tela. O mesmo contribuinte. Então as atividades econômicas, veja que agora tem 4 inscrição no CAIPF. E aqui vejo o sequencial das atividades, ou seja, segue a sequência aí da quantidade de matrícula. Temos aqui a última inscrição no CAIPF, ele está na situação ativa. Vamos visualizar e fazer uma alteração cadastral aqui.
Nós vamos alterar. Qualificação, vamos colocar outras. Data de início ele não permite alterar. O endereço e localização ele permite. Solicitação, operação realizada por solicitação do contribuinte. Validar. Tudo ok. Dados validados com sucesso. Salvar. Vamos fazer uma alteração de situação cadastral. Vamos paralisar essa inscrição. A atividade foi paralisada. Situação de paralisada acontece quando ele suspende temporariamente a atividade econômica que ele vem exercendo. Decisão do contribuinte. Suspensão havia sido feita por fraude, por suspeita de fraude no CPF. Essa motivação aqui é no caso de um restabelecimento, de um retorno, ou seja, essa suspensão, o CAIPF havia sido suspenso pela Receita por suspeita de fraude e antes dessa suspensão ele estava na situação paralisada. Quando altera essa situação cadastral e ela acontece automaticamente, ela volta automaticamente para a situação paralisada. Ou se for de ofício, ela deve voltar para a situação paralisada. Então vamos aqui, decisão do contribuinte. Motivo. Validar. Vamos aqui corrigir o KNAI. Você abriu aqui o KNAI, a lista de KNAI, você pode excluir e incluir. Então a alteração de KNAI, ele se dá entre incluir e excluir. Vamos entender o seguinte, ele não exerce nenhuma dessas atividades mais. Então eu posso excluir todas elas. Validar. Informar a operação por solicitação do contribuinte. Validado, salvar. Então foi excluída aquela quarta KNAI. Vamos excluir todos. Solicitação do contribuinte, validar. Vamos excluir aqui o segundo, por solicitação do contribuinte, validar. Salvar. Excluir esse, que é o último. Olha o que o sistema critica. Não é permitido excluir o único KNAI vinculado à atividade. Ou seja, o sistema foi elaborado, foi formatado para não permitir que a atividade econômica, a inscrição no CAIPF não esteja sem o KNAI. Ou seja, obrigatoriamente tem que ter pelo menos um KNAI informado nesse cadastro. Ok? Então, neste caso, se tivesse tudo errado e que fosse necessário a exclusão desse para a inclusão da outra, eu faria o quê? Vamos fechar aqui, vamos incluir primeiro o novo KNAI e depois que incluirmos o novo KNAI, por solicitação do contribuinte, validar, salvar, e aí sim você exclui o KNAI errado. Feita a correção, pronto. Agora vamos seguir. Vamos atualizar a página aqui para ver como é que ficou. Então nós temos aqui as 4 inscrições no CAIPF. Uma foi cancelada, uma está cancelada, ativa, outra baixada, outra paralisada. Ok? Vamos pegar o outro CPF aqui. Então vai comparecer o outro contribuinte no atendimento. Vamos digitar o CPF dele. No portal cadastro. Está aí a identificação, CPF dele, dessa pessoa física. No final tem aí a lista de atividades econômicas. Veja a quantidade de inscrição no CAIPF que ele possui. Temos 2 matrículas CEIA ainda não migradas que estão disponíveis. Veja que
das inscrições no CAIPF já existente, apenas uma foi migrada a partir de uma matrícula SEI. Vamos fazer essa migração aqui. Então ele aparece aqui a matrícula SEI. Veja que aparece aqui apenas contribuinte individual. Por quê? Porque a matrícula SEI migrada é /0. Então, /0 só pode ser contribuinte individual. Não tem como ser segurado especial. Então, ele está como contribuinte individual, ele pode ter as seguintes atividades: adquirente de produção rural, pessoa física com empregados e titular de cartório. Aí você pergunta, por que não produtor rural? Exatamente por causa da matrícula. A atividade que ele está exercendo é identificada aqui pela matrícula SEI. A matrícula SEI é /0 e /0 não pode ser produtor rural. Então, pelo filtro do sistema, ele já desabilita, ele já inibe a possibilidade de cadastrar, de fazer inscrição como produtor rural. Então nós vamos fazer essa inscrição como titular de cartório. Qualificação, titular, data de início, data de início, 3/5/2019, contatos, nós vamos deixar o contatos em aberto, o KNAI, mas como nós já vimos, o KNAI não pode ficar zerado, tem que ter pelo menos um KNAI, pelo menos um código cadastrado nesse CAIPF. Então vamos incluir aqui. Veja que ele apresenta apenas uma possibilidade, essa possibilidade aqui de cartórios. Por quê? Porque o sistema possui o filtro para disponibilizar apenas atividades KNAI correspondentes ao tipo de atividade e o tipo de contribuinte. Vamos selecioná-lo. Solicitação pelo contribuinte, o motivo. Validar. Veja que a crítica do sistema, a data de início da atividade deve ser menor ou igual à data de hoje. Porque essa é a regra do sistema. E eu coloquei o que? A data de início futura, né? Ele não permite. Coloquei maio de 2019. Então nós vamos alterar isso aqui, colocar a data do dia seguinte. (6 de 12 de 2018). Então nós temos aí os dados validados com sucesso. Vamos salvar. Temos aí migrada a matrícula SEI, gerando uma nova inscrição no CAIPF. Vamos atualizar a página aqui. Lista de atividades econômicas. Veja que aquela matrícula SEI já não está mais disponível para migração. Então nós temos duas inscrições no CAIPF que foram realizadas a partir de matrícula SEI. Vamos visualizar essas penúltima inscrição aqui no CAIPF que tem uma matrícula SEI vinculada. Vamos fazer a seguinte operação: nós vamos tentar desvincular essa matrícula SEI. Só é possível fazer isso através de corrigir. Na correção, nós vamos pedir para limpar. Ele limpou, vamos salvar operação por solicitação do contribuinte, colocar o motivo, validar, dados validados com sucesso, salvar. Vamos agora atualizar a página. Veja que na lista de inscrição no CAIPF, a matrícula SEI não está mais vinculada à inscrição no CAIPF e aquela matrícula SEI ficou novamente disponibilizado para a seleção, de forma que ele pode, em outro momento, migrar essa matrícula SEI, gerando uma nova
uma nova inscrição. Por que isso pode acontecer? De repente ele migrou essa matrícula SEI para uma determinada atividade e depois ele identificou que não, essa matrícula SEI não tem nada a ver com essa atividade. Essa é uma atividade nova, aquela matrícula SEI já é uma outra atividade que eu continuo exercendo. E eu fiz a migração errada, essa vinculação errada. Então pode desvincular essa matrícula através do campo correção e fazer uma nova migração. Uma situação que pode ser comum devido à multiplicidade de vínculos, né? O que não é permitido no CAEPF. No Siscol, no Sistema Previdenciário, é possível ter uma matrícula SEI com vários corresponsáveis, com vários CPFs vinculados. De repente um desses corresponsáveis comparece à Receita Federal ou lá pelo ECAC e faz a migração dessa matrícula SEI. Depois entende que não, que quem é responsável é outro CPF, outra pessoa física. Então, essa é a forma de solucionar esse problema. Corrige no botão correção, você vai limpar, tirar aquela matrícula SEI daquela inscrição no CAEPF, disponibilizando ela para a seleção do outro contribuinte, da outra pessoa física, que por estar o CPF vinculado àquela matrícula SEI, também vai aparecer lá na sua lista de matrícula SEI, quando ele pesquisar. Vamos fazer outros procedimentos aqui nesse CPF, no CAEPF vinculado a esse CPF dessa pessoa física. Vamos selecionar uma inscrição no CAEPF, visualizar, alterar a situação cadastral. Ela está como ativa atualmente, vamos então alterar para uma nova situação, para nula, situação nula, por motivo de fraude, solicitação de ofício, o motivo, vamos validar. Veja que a crítica, né, segundo a regra do sistema, ele não permitiu. Por quê? Porque está faltando o processo. Neste caso, no caso de declaração de nulidade, é obrigatório o processo administrativo. Então deve-se cadastrar um processo administrativo para que se proceda à nulidade dessa inscrição.